Esta ilusão de ótica, ela é fundamental para eu ter presente o que está mais perto de mim parece maior e o que está mais longe parece menor. Logo, voltamos à lama. Para quem é jovem, estamos vivendo um período terrível, porque não tem perspectiva. Para falar de crise, para falar do momento que nós estamos vivendo, especialmente para jovens que não têm a experiência de crise que nós mais velhos temos. Porque os jovens, provavelmente, alguém que tenha hoje menos de 30, não tem memória de inflação, não tem memória de crise. E eu quero fazer exatamente perspectiva para vocês diante do sentimento atual, importantíssimo, da palavra crise. Existe um senso comum que eu chamo de conversa de RH. Conversa de RH é uma raça muito específica, é um procedimento muito específico na humanidade. Este senso comum diz respeito à ideia de que haveria um ideograma chinês para crise, que combinaria crise e oportunidade. Não existe esse ideograma. Isso foi invenção de alguém numa palestra e não existe. Eu faço mandarim há 9 anos e perguntei ao professor qual o ideograma de crise. É crise mesmo, não tem nenhuma oportunidade em mandarim. Aliás, há vários ideogramas para crise. Mas a palavra crise, ela encerra reflexões muito importantes para nós, que eu espero compartilhar com os senhores. Para a gente tratar logo do que é difícil e depois ir para o que é bom. Eu gosto de seguir o conselho de Maquiavel. Faça todo o mal de uma vez e o bem aos poucos. O capítulo 18 do Príncipe. As nossas lideranças não inspiram confiança de todas as pessoas, ainda que haja naturalmente controvérsias e ações em curso. Isto nos estabelece uma dificuldade específica que, quando a liderança não inspira confiança, o sistema começa a entrar em colapso. Vivemos uma crise de lideranças no Brasil há bastante tempo. Temos tido poucos estadistas e muitos políticos. Estadistas são aqueles seres que tomam decisões que, para o bem e para o mal, influenciam os próximos 50 anos. Foi o caso no século XX de Getúlio Vargas, foi o caso de Juscelino Kubitschek, foi o caso dos militares que, para o bem e para o mal, tomaram decisões sobre modelo rodoviário, legislação trabalhista, modelo educacional, que nós sofremos as consequências positivas e negativas até hoje. Quase todos os outros, com uma certa injustiça, planejaram o fim do mês. São mais administradores de almoxarifado. Faltou uma lata, tem que comprar e repor. Ou negociar com o partido quem vai ser o ministro da lata para conseguir fazer a reposição. Há uma crise de liderança e isto faz com que as pessoas se sintam perdidas. Eu dei uma palestra sobre ética em Brasília. Olha o ponto que eu consigo chegar. No subsolo do Banco Central para presidentes de estatais. E saí da palestra, voltei. E os presidentes de estatais estavam na primeira fileira, de todas as estatais, e os altos funcionários atrás. E um deles veio me dizer um dado que eu acho muito importante, muito significativo. No apogeu das denúncias sobre a Petrobras, que vivíamos naquele instante da palestra, me disse um funcionário da Petrobras, a Petrobras acabava de atingir seu recorde histórico de 3,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que apesar das denúncias intensas e profundas sobre a administração da Petrobras, os funcionários continuam trabalhando, continuam cumprindo seus deveres. E é um pouco aquilo que nos atinge. Apesar dos cortes, redobramos esforços. Apesar de tudo, estamos em plena capacidade de responder. E aquilo que eu disse a professores públicos há pouco tempo, se vocês querem se vingar do governo, se vocês têm ódio do Estado, tem uma vingança enorme. Deem aula, trabalhem. Porque uma nação educada é a maior vingança que eu posso ter contra o Estado. Se eu quero minar esse tipo de política, dê aula. É a maior vingança. Porque quando você não dá bem aula, você está fazendo exatamente o que é esperado de você. Manter as pessoas em analfabetismo funcional. Então, vamos
pensar, vamos tirar essas coisas da cabeça, passou. Vamos pensar que a todo instante, os jornais que eu venho abrindo desde mais ou menos a crise de 2009 em diante, eles nos informam permanentemente problemas. Ler um jornal hoje é ter um problema de estabilidade psíquica. Vejam o seguinte exemplo. Todos os dias nascem milhares de crianças no Brasil, certamente dezenas de crianças em Goiânia, perfeitamente saudáveis. Mas ao nascer uma criança com Zika, que é um horror, é uma tragédia, o jornal coloca na manchete. O jornal jamais publica bebê saudável chega à luz em Goiânia. Jamais publica. Os jornais têm um compromisso em nos informar acerca do que é notável. E a média das pessoas acha notável o mal. 1 milhão de pais se sacrifica e é generoso e afetivo com os filhos. Mas o caso do casal Nardoni ocupa todas as manchetes. E jamais caso assim. Mãe dá o último pedaço de pão à filha. Jamais é publicado. Os jornais, sem exceção, nos trazem informações variadas sobre um mundo difícil. E aí nós temos a seguinte confusão. A primeira eu já toquei. Confundir a elite dirigente com o país. Esse é um equívoco. O país é formado por gente como nós, servidores públicos ou privados, que acordamos diariamente e pegamos nosso carro, o ônibus ou o metrô e ficamos lá o tempo todo. O país é formado por gente como eu, para quem janeiro significa IPTU e IPVA. Abril não é mais outono, abril é imposto de renda. O país é formado por gente que, usando um verbo menos sofisticado, rala o dia inteiro. Então, nós confundimos a elite com isso, mas também confundimos o jornal com a realidade. Porque esta palestra, e bem disse a desembargadora, que é difícil me trazer por um motivo, agenda. Eu sou uma pessoa simples, a minha agenda é muito neurótica. Eu sou uma pessoa fácil, mas a minha equipe é muito problemática. Então, não vai sair uma manchete em Goiânia dizendo, apesar do corte, escola judicial funciona perfeitamente e bem. Não vai sair essa manchete. Agora, se fosse fechada a escola judicial, sairia. Então, ao ler um jornal e ao ler qualquer organismo de imprensa, ao ler a internet, ao assistir à televisão, eu preciso ter presente que aquilo é uma visão mediada de mundo. Que no período da prosperidade entre o governo FHC e Lula, ou no período atual de crise, nós continuamos acordando, nós continuamos namorando, nós continuamos casando, trabalhando e fazendo tudo o que sempre fizemos. Nós continuamos, malgrado tudo. Então, há uma crise evidente de segurança, naturalmente muito maior em São Paulo que em Goiânia. Goiânia é uma cidade tranquila, de mangueiras dando fruta o ano inteiro e de duplas sertanejas felizes o ano inteiro. Em São Paulo é um horror, gente. Estão assaltando nos sinais. Em São Paulo estão assaltando à luz do dia, um horror. Nem cheguem perto, que está um horror. De fato, os índices de criminalidade em São Paulo subiram muito. Para a gente não se sentir isolado, subiram no Brasil todo. Temos um clima de insegurança profunda. Hoje, indo para o aeroporto de Congonhas, às 4h30 da manhã, pela Avenida Brasil, em cada esquina, eu parava, olhando para o lado. E dizendo, tem que dar palestra, tem que dar, não posso ser assassinado, tem que chegar ao aeroporto, tem que dar a palestra. Há uma crise de segurança. E usando essa imagem, talvez seja o problema que nós estejamos sentindo neste momento, que é o problema de estar na lama e não conseguir ver nada além da lama. Quando eu estou afundado na lama, a minha visão vai ser marcada por isso. Eu não posso ter outra perspectiva. Eu vou convidar a toda esta plateia distinta a olhar em perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Olhar, primeiro, em profundidade, indo além do fato atual, e indo em busca de outros fatos. Olhar em comparação. Olhar dentro do tempo histórico. E olhar mais além do imediato. Isso é dar perspectiva.
reinventada no Renascimento por grandes pintores, especialmente Giotto, especialmente Paulo Cello, a perspectiva criava a fantasia de profundidade no quadro através de uma ilusão de ótica. Esta ilusão de ótica, ela é fundamental para eu ter presente o que está mais perto de mim parece maior e o que está mais longe parece menor. Logo voltamos à lama. Para quem é jovem, estamos vivendo um período terrível, porque não tem perspectiva. Não tem essa perspectiva. Vamos demonstrar isso. Toda vez que eu enfatizo apenas uma fase de desenvolvimento de qualquer organismo ou de processo histórico, eu perco a visão do todo. Toda vez que eu enfatizo a larva, ou a pupa, ou a crisálida, ou a borboleta, eu perco a visão do todo. É preciso olhar uma visão mais longa para saber que existe um desenvolvimento complexo de cada etapa. Para um jovem que desconhece o fenômeno da inflação, é uma novidade absoluta. Os preços vão começar a ser pressionados. As consultas médicas, o preço do combustível, tudo vai começar a subir. Os salários talvez não sejam reajustados no mesmo patamar. Resultado, mais processos para vocês. Mas em todo caso, temos uma perspectiva de inflação. Se eu tenho 30 anos, ou seja, cheguei à vida produtiva adulta na década entre 2000 e 2010, eu tenho uma perspectiva nova. Mas como eu tenho 53 e não 30, eu vou dar outra perspectiva. Último mês do governo Sarney, 84,23 já expurgado de inflação ao mês. 84 ao mês. Somávamos 12 meses anteriores com 4.853% de inflação. Naquela ocasião eu ficava milionário várias vezes. Ganhei 1 milhão de cruzados, 1 milhão de cruzeiros novos. Eu ficava milionário. Os jovens não conseguem supor que naquela ocasião a gente colocava dinheiro à noite no banco e ele rendia de manhã, overnight. A gente punha o dinheiro para dormir e ele acordava rendido, que a gente trocava salário por dólares imediatamente. E essa crise foi imensamente mais forte que a atual. Só que ainda havia clareza na era Sarney de que havia um lado bom e ruim. Essa clareza não existe mais tão forte no Brasil. Em 1985, o mal eram os militares, o bem era a Nova República e Tancredo, que de fato foi o melhor presidente que o Brasil já teve. O único que não cometeu um único ato errado. E vocês sabem que por decreto do Sarney, Tancredo é presidente do Brasil. Por decreto do presidente, ele é contado como presidente do Brasil, e Dona Risoleta teve direito naturalmente à pensão de mulher de presidente. E segurança também, que se oferece a um ex-presidente. Isto é uma inflação. Essa maquininha de recalcular era uma metralhadora. As lojas pararam de aceitar cartões de crédito. E eu reclamei na época, jovem ainda, em plena pós-graduação, eu reclamei para minha avó, que é uma imigrante alemã. E eu disse: vó, essa inflação é a maior. E minha avó me deu perspectiva. Ela saiu da Alemanha em 23. A inflação era de 17.000% ao mês. Em 23, em novembro, o marco alemão deixou de existir e as pessoas passaram a trocar produtos, comida por aula, e assim por diante. Ela me deu perspectiva. Para a minha crise de 85, aquela crise era muito maior. Para a crise atual, as duas são muito maiores. Eu tenho que olhar em perspectiva. E não tomar o todo pela parte, e não tomar o momento pela eternidade. Vamos dar uma avaliação bem objetiva. Há uma retração industrial mundial, menos na China. A China diminuiu o crescimento, mas a China desindustrializou o planeta. Mas o Brasil, em particular, essa região centro-oeste, o agronegócio prosperou na mesma proporção.
Porque se é verdade, por exemplo, que a China quase destruiu a indústria de calçado de Franca, em São Paulo, e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é verdade também que a China nos tornou os maiores exportadores de couro do mundo, dando a riqueza para os curtidores, para os donos de curtume. Se é verdade que a China desindustrializou a indústria quase no planeta todo, soja brasileira disparou no mercado, porque tivemos que alimentar mais gente. A China não tem espaço para vaca. Vaca demanda muito território e muita água. E nós temos muito espaço para vaca em todas as instâncias. Em todos os lugares as vacas são absolutamente livres para existir no Brasil. A China não pode. Gado é muito dispendioso do ponto de vista da pegada ecológica e do território exigido. Eu posso, se eu for titular de um agronegócio, ver a década que começou em 2011, tecnicamente, como uma das melhores, porque o agronegócio continua crescendo. Ele vai sentir a crise, logo agora, mas ele continua crescendo. Ontem eu estive em Campo Grande, numa entidade ligada ao agronegócio, anteontem, e ele continua crescendo. Vamos pensar em perspectiva. Os dados do IBGE e a ONU permitem dizer que nunca antes na história do país nós tivemos uma distribuição de renda deste porte. Não é uma opinião política, é uma opinião técnica. Tanto aqueles que estão obrigados a mentir para salvar o governo, quanto dados objetivos de agências estrangeiras, mostram que a classe, especialmente a classe C, aumentou seu poder sobre a economia, e o efeito disso, que eu sinto por viajar muito, está nos aeroportos. O efeito disso está nos cruzeiros, pagos em 20 vezes. O efeito disso está no consumo. Gente que passou a virar verdadeiro sommelier, no sentido de consumir vinhos. O efeito disso está em todos os lugares. A classe C, em particular, aumentou muito sua presença. E quaisquer indicadores que eu tomo, independente da fonte, esse é da Getúlio Vargas e do IBGE, vai mostrar que a quantidade de miseráveis no Brasil, ou de pobres, diminuiu enormemente. Essa é uma excelente notícia. Que junto com uma outra, a diminuição da mortalidade infantil, foi quase uma revolução no Brasil em 20 anos. Esta nem tanto fruto do governo, mas da ação de gente como Dona Zilda Arnes e da Pastoral da Criança. Muito mais isso do que a ação do governo. Se eu olhasse para a década de 2010 até agora, eu veria ainda em processo uma ascensão social, uma eliminação da miséria absoluta, uma diminuição da fome e ainda uma preocupante persistência do nosso índice de analfabetismo. Oficialmente, 10%, para arredondar, 9,7%, e um analfabetismo funcional muito incômodo. 10% dos brasileiros não sabem assinar o nome, ou seja, são analfabetos totais. Mas há um número nunca medido de brasileiros que conseguem desenhar o nome, mas não escrevem uma carta simples, não conseguem interpretar um manual de instruções simples. E eu não me refiro a quem escreve ou fala errado. Isto não é o analfabetismo funcional. O domínio da gramática formal não caracteriza o analfabeto ou o alfabetizado, mas quem não consegue expressar suas ideias através, por exemplo, da escrita. É diferente, como eu já disse, quando minha empregada me deixa um bilhete que eu guardo até hoje, que eu tornei uma crônica de jornal, ela me escreveu: professor, nessa quinta eu venho na sexta. Isso é diferente. Não é uma frase muito lógica. Nessa quinta eu venho na sexta, mas é absolutamente compreensível. Se ela fosse parnasiana, ela escreveria: professor, 2 pontos, ao contrário do hábito semanal de vir à sua casa às sextas, às quintas, excepcionalmente, vírgula, advérbio, na sexta eu virei na sexta-feira, apenas nesta semana, ponto, atenciosamente, empregada. Ou seja, isto diria a mesma coisa, só que muito maior. Isto não é erro de língua. Isso os linguistas não consideram um erro. Isso é uma adaptação. Como vossa mercê se tornou você e hoje é VC. E provavelmente daqui a alguns anos será V.
Apenas V. Escrever só o V. E com um rostinho sorrindo, né? É isso. Nós temos uma questão objetiva. Temos uma forte crise econômica, sem dúvida forte, mas não a pior que o Brasil já viveu. O encilhamento do início da República, a crise de 29, a crise de 1900, da toda a década de 80, particularmente entre 88 e 90, nós temos uma forte crise econômica. Ela é subjetiva porque ela significa não confiança no futuro, que é um dos fatores da crise, e ela é objetiva porque significa envelhecimento da tecnologia brasileira, não renovação do parque industrial, ausência de investimento em tecnologia. Mas nós temos sim, e muito mais, uma fortíssima crise de valores neste momento. E essa talvez seja inédita no Brasil. Porque em 1964, os dois lados que se batiam, conservadores e pessoas de esquerda, tinham certeza que tinham a resposta para o país. Os dois lados, de um lado o DN, IPES e BAD, setores conservadores da Igreja Católica, do outro lado, CGT, Ligas Camponesas, UNE, cada um tinha certeza de ter a solução para o país. E cada um tinha valores absolutos embutidos na sua proposta. Nós não temos essa certeza hoje. Isto significa, pegando o modelo weberiano, que a dominação tradicional, que é a dominação, por exemplo, do coronel sobre os seus subordinados, a dominação carismática, que é a dominação do pastor, do padre, do rabino, ou do líder de um grupo religioso, ou até a do pai, como dá o exemplo em Weber, e a dominação jurídica, que é aquela amparada no texto da lei, esses três campos estão em crise no Brasil. Porque é lógico que nós temos um estatuto jurídico, mas a subjetividade deste momento permite, vou usar só essa palavra mais chata, mas em ambiente jurídico ela é boa, permite uma nova hermenêutica. Que hermenêutica é essa? A lei diz aquilo que eu preciso que ela diga. Essa é a nossa nova hermenêutica. Ela vai dizer o que eu preciso. Vocês vão dizer que sempre foi assim. Talvez sim, mas há uma ascensão de um valor novo. Não há líderes carismáticos neste momento no país. E neste momento as formas de dominação tradicional, de exercício do poder, estão sendo contestadas estruturalmente. Estes dois grupos em choque, e eu não consigo ter clareza sobre os argumentos dele, eles têm um problema que para mim, que sou professor, é um problema estrutural. E o problema deles é que não há diálogo algum, de espécie alguma. Eu não duvido dos direitos e defendo o direito de protesto como um dos grandes ganhos da democracia. Porém, quando eu paro de escutar e bato panela, eu fico preocupado. Eu tenho que escutar e redarguir. Discordo do que você disse. Você está equivocado. Ou, como se diz no Senado, Vossa Excelência é um ladrão. Não, é Vossa Excelência que rouba mais tempo. Eu gosto daquela discussão em que as pessoas ainda estão conversando. Eu fico preocupado quando as pessoas param de se ouvir. Eu fico muito preocupado. Porque há exemplos de países onde isso aconteceu, que é a Síria, onde ninguém ouve ninguém. Parece que é o inferno do terceiro mundo. Fraqueza da ideia de debate, incapacidade de uma discussão racional. Parece que temos todos problemas. Para dar perspectiva agora geográfica, já que eu dei histórica, eu vou dar uma breve olhada em países de primeiro mundo. Países como o Japão, que com um território pequeno, população grande, 127 milhões de habitantes, está entre os maiores PIBs do planeta. O Japão é um país desenvolvido, importantíssimo na área tecnológica. Estive lá o ano passado e fui apresentado a essa epidemia japonesa, hikikomori. É uma espécie de agorafobia, ou seja, fobia de não sair à rua, fobia, medo de sair à rua. E uma parcela importante dos jovens japoneses está trancada em casa, olhando para a internet e não consegue mais sair do quarto. Agora, em grego, é praça. Agorafobia é o medo da rua, é um pânico, é uma síndrome de pânico muito paralisante, terrível para quem tem. E isso está se multiplicando num Japão que não tem problemas sociais,
que é um dos países mais éticos do mundo, que é um país onde as pessoas deixam a chave no contato do carro na rua. Elas deixam. E eu sou testemunha disso. É um país que não tem lixeiras na rua, porque você deve botar o seu lixo em casa, para que a prefeitura não tenha que pagar 2 recolhimentos de lixo, o da rua e da sua casa. O japonês acha um horror botar lixo numa lixeira pública, porque você já tem um recolhimento em casa. Seu lixo é seu e será levado até a sua casa. O ano passado, no Japão, uma aluna minha esqueceu no trem-bala a sua bolsa, ficou na estação, esqueceu, e o trem partiu. Ela se desesperou, passaporte, dólares, e ela gritou para a guia: a minha bolsa. E a guia: não se preocupe, o trem volta. Estávamos em Kyoto, o trem foi até Osaka e voltou. A bolsa estava lá. E a aluna gritava: a bolsa está aqui. A guia: mas claro, quem iria pegar? A guia não entendia que aqui pegam até o trem na licitação. Ela não conseguia entender isso. O Japão é o país mais ético que eu conheço. O Japão é um país onde não há furto, praticamente não há roubo. Existe uma máfia, mas ela não se ocupa desse varejo, não se ocupa dessas questões. É uma máfia violenta e acusar, mas não se ocupa disso. O Japão, eu conheci o ano passado bares, chamado Cat Café, onde as pessoas pagam para poder fazer carinho em gatos. Como o japonês quase nunca tem bicho de estimação em casa, que as casas são muito pequenas, ele passa muitas horas fora, ele não tem bicho de estimação, então ele paga para fazer carinho em gatos. Eu fui a um desses lugares. Você paga para poder alisar gato. É um grau de carência espetacular. Espetacular. Isso aqui é um cat café. A cara das duas senhoras demonstra que este é o único gato que elas poderão alisar. Provavelmente está ali toda a perspectiva de gato delas. E, aliás, no fundo está a minha aluna, não é a da bolsa. É muito simpático conhecer isso, os animais em geral, e também os gatos. É muito simpático conhecer isso, mas significa que em países onde não há problemas graves de ética, apesar de haver escândalos de corrupção no Japão, comparados conosco, esporádicos, e quando se descobre um esquema de corrupção, geralmente o político se suicida. Aqui seria um genocídio profundo, né? Despovoaria o país. Mas há problemas humanos que nos dão essa perspectiva. Que num país como o Brasil, de violência social profunda, de desigualdade econômica que melhorou, mas ainda é notável, com defeitos estruturais que são as poucas coisas que me irritam de fato, que me tiram do sério, como o racismo. Racismo é uma das poucas coisas que me faz descontrolar. Aliás, as pessoas ao meu redor sabem disso, que o gesto racista me leva a uma voadora no peito não metafórica. Não metafórica. Um país com estes problemas que nós temos, a taxa do Japão de suicídio é 50 vezes maior que a brasileira. É muito curioso isso. Seguida do Japão, nós temos a taxa da Suécia, que também é um país, como diz o Falabella, todo mundo é loiro, por que alguém se mata, né? A Suécia é um país de todo mundo é loiro e não há problemas estruturais. Na Suécia, graças a um seguro-desemprego e ao welfare state, estado do bem-estar, você pode não trabalhar o resto da vida e ficar vendo a neve cair. Segundo a ONU, um país que tem taxa zero de suicídio é o Haiti. Eu tenho a dúvida se nenhum haitiano se mata, dada a concorrência com a natureza e com as guerras, ou não há registros formais disso, que é possível também. Mas eu estou dando perspectiva a vocês para dizer que o mal que nós queremos resolver no país, como crise econômica ou crise moral, não produzirá o paraíso, porque o paraíso nós fomos expulsos dele e não há volta. Não há volta. Eu posso ter dito ao ser expulso, ou Adão pode ter dito em nome da humanidade, I'll be back. Ele pode ter dito isso, mas não há volta.
Quando eu digo no meu livro Pecar e Perdoar que errar é humano, eu não estou usando essa frase de vó, de senso comum. Eu estou dizendo que o que nos definiu como seres humanos é o erro. No primeiro grupo humano formado diretamente por Deus na tradição judaico-cristã, feito ali dentro da empresa, a empresa que se chamava Éden Limitada, feito ali, funcionários da casa, um do pó, outro da costela, tirado um funcionário do outro, e o código de ética tinha apenas uma regra, ela foi quebrada. Expulsos da empresa, demitidos com justa causa, sem direito algum, eles tiveram 2 filhos e um matou o outro. 50% de homicídio na outra geração. Esta é a primeira família humana, a mais próxima do Criador. Pais pecadores, filho assassino ou morto. Bem, esse é um café. Esses gatos um pouco depressivos que ficam na porta dizendo venham carentes ou pessoas com 1 ou 2 arrobas acima do modelo. Eu vou falar de um modelo de uma comédia que eu recomendo aos senhores, um filme que eu vi há pouco, Que Mal Eu Fiz a Deus, Qu'est-ce qu'on fait au bon Dieu, em que uma família burguesa típica da França tem que enfrentar um desafio. Essa é a família burguesa. Os filhos decidem casar com cotas. Uma filha casa com um islâmico, outra filha casa com um judeu e a terceira casa com um chinês. Eles têm apenas mais uma filha. E é um casal católico. E esta é a reação deles no casamento diante das festividades da outra família, gritando ou cantando. Quando a última filha casa, ela informa aos pais felizes que vai casar com um católico. E os pais felizes é um africano de ascendência católica, como muitos africanos ocidentais. Então surge o que eles dizem no filme ser a família Benetton. Surge a família Benetton. As 4 filhas burguesas de um casal conservador casam com praticamente todos os grandes grupos minoritários da França. Ainda que eu tenha dúvida se hoje classificar um islâmico na França de minoritário é matematicamente válido. Mas casam com esses grupos. E o casal é desinstalado da sua zona de conforto. O casal é submetido a uma crise. Esta crise é que, se todas tivessem casado com franceses católicos de ascendência francesa, a família não seria obrigada a repensar valores. E o mais interessante do filme são como esses preconceitos vêm à tona, por exemplo, quando ela apresenta o noivo aos pais. Os pais dizem uma frase politicamente incorreta. A primeira coisa que por que ela está entrando com uma nobrista? E não é uma nobrista, é o genrinho a caminho. O que é fascinante no filme, que o único casamento católico do filme, o filme é divertido, o único casamento católico do filme, ele tem o pai, naturalmente, da noiva, mas tem o pai do noivo, que é um elemento da elite ocidental africana profundamente racista em relação aos brancos europeus. E o pai vai descobrir pela primeira vez que ele também é alvo de racismo, um racismo de vetor contrário. Racismo de vetor contrário. Então essa questão faz com que todos tenham que repensar seus valores. O filme é politicamente incorreto e muito divertido, talvez por isso.